Na primeira leitura de hoje, nós escutamos o relato da instituição dos diáconos. Os apóstolos escolhem 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. Esses 7 homens são os primeiros diáconos. Nós sabemos que a igreja tem uma estrutura sacramental. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou os apóstolos, ou seja, transmitiu a eles o seu poder, deu-lhes um mandato: fazei isto em memória de mim. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus todos os povos. Aqueles que crerem sejam batizados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Quem vos recebe, me recebe. Quem vos rejeita, me rejeita. Então Jesus deu um mandato, deu uma ordem, uma missão para os apóstolos e os investiu de autoridade, de poder, para agirem em nome dele. Na igreja, os bispos são sucessores dos apóstolos e tanto os presbíteros, que são os padres, quanto os diáconos são colaboradores dos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Então, o padre e o diácono têm em comum o fato de serem colaboradores dos bispos. No entanto, o padre é sacerdote como o bispo e o diácono não. O diácono é ordenado não para o sacerdócio, mas para o ministério. O ministério da palavra, o ministério da liturgia e o ministério da caridade. Aqui, de modo muito concreto, os diáconos foram escolhidos porque havia um problema na distribuição daqueles donativos que, como nós escutamos nos últimos dias, os cristãos partilhavam entre si os próprios bens, colocavam em comum as suas posses, os bens que possuíam, e por isso não havia necessitados entre eles. No entanto, começa a haver discussões, desentendimentos. Então, a gente vê que aquela descrição da primeira comunidade cristã que São Lucas nos apresenta 2 vezes no início do livro dos Atos dos Apóstolos, que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, né? Eles se amavam uns aos outros, não havia necessitados entre eles. Isso não significa que fosse o paraíso aqui na terra. Eles continuavam sendo humanos e, portanto, imperfeitos, e, portanto, havia desentendimentos, como havia também entre os apóstolos, como nós vemos depois, os desentendimentos entre Paulo e Pedro, Tiago e assim por diante. Então, claro, havia desentendimentos, havia conflitos entre eles. E o número dos discípulos aumentou,
os fiéis de origem grega, que eram judeus, nascidos fora da Palestina, judeus de cultura helênica. Se queixavam contra os judeus de origem hebraica, ou seja, que tinham nascido na Palestina. Então, havia essa questão de servir às mesas, o atendimento diário. E os apóstolos escolhem os diáconos para esse serviço da caridade. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. É melhor que escolhais entre vós 7 homens, conforme aqueles critérios enunciados anteriormente, de modo que possamos nos dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Então, desde o tempo dos apóstolos, o gesto sacramental, mediante o qual se realiza o sacramento da ordem, é a imposição das mãos e a oração da igreja. Até hoje é assim, tanto no diaconato, quanto no presbiterado, quanto no episcopado. A matéria do sacramento da ordem é o gesto sacramental de imposição das mãos do bispo, que é sucessor dos apóstolos. E a forma é a oração de consagração, a oração consecratória, a prece de ordenação. Então, desde o tempo dos apóstolos é assim, pela imposição das mãos é transmitido o mandato apostólico, a missão apostólica. Então esses 7 homens são instituídos diáconos, ou seja, ordenados não para o sacerdócio, não são presbíteros, ordenados para o ministério, para o serviço da igreja, mas não para o sacerdócio. Não podem oferecer o sacrifício eucarístico, não podem perdoar os pecados, são colaboradores dos bispos, mas colaboradores não no sacerdócio, e sim no serviço da igreja. No entanto, é curioso que logo depois, ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, na sequência, nós vamos ver dois desses diáconos, Estevão e Filipe, pregando. Então os apóstolos dizem, para nós nos dedicarmos à oração e à pregação, nós vamos escolher 7 homens e instituí-los, ordená-los. E assim eles vão se encarregar do serviço às mesas. No entanto, logo depois, esses diáconos estão também eles pregando o Evangelho. Ou seja, isso também fazia parte da missão desses diáconos, Também eles foram associados aos apóstolos nessa missão de ensinar, de pregar. E como nós sabemos também na liturgia, assistindo aos bispos e aos presbíteros. Então aqui nós temos um testemunho da hierarquia. A palavra hierarquia significa origem divina. A igreja tem origem divina, ela tem uma estrutura sacramental, hierárquica, que garante que ela não é uma instituição apenas humana, mas é de origem divina. É humana e divina. Humana porque ela é composta de pessoas humanas, mas o seu fundador é o próprio Deus. Então, a igreja tem sucessão apostólica. A igreja de Cristo tem como uma de suas notas características a sua apostolicidade. E, portanto, ela tem origem em Jesus Cristo, que é Deus. Tem origem divina. Depois, no Evangelho, esse episódio de Jesus que vem caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos,
Fora de contexto, esse episódio nos fala a respeito de Jesus, que tem domínio sobre todas as coisas, assim como aqueles episódios da tempestade acalmada. Então, em outros evangelhos, nós temos também Jesus que caminha sobre as águas, e depois Pedro que vem também caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus, mas depois começa a afundar, porque tem medo da tempestade. E claro que esses episódios têm um simbolismo muito forte da igreja que atravessa muitas adversidades, a igreja que é perseguida, a igreja que sofre nessa sua trajetória rumo ao porto seguro, rumo a outra margem do lago, que é a eternidade, que é o céu, né? Tanto que o texto hoje termina dizendo que eles quiseram que Jesus entrasse na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo, né? Jesus acompanha a igreja nessa sua travessia rumo ao porto seguro, que é a Jerusalém celeste, que é o céu, a eternidade. E ele diz: sou eu, não tenhais medo. Ele tem domínio sobre o mar. O mar na Bíblia sempre representa a instabilidade, o caos. Tanto é que no livro do Apocalipse, São João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Não existe mais a instabilidade, não existe mais o perigo. E Jesus caminha sobre as águas, ele tem domínio sobre todas essas realidades. Ele conduz a sua igreja ao porto seguro, ele conduz a sua igreja à bem-aventurança eterna, à paz, à tranquilidade, ao repouso. No entanto, aqui no Evangelho de São João, dentro do contexto no qual esse fato é narrado, há outro significado mais importante. Nós começamos a ler ontem o capítulo 6, que é o capítulo eucarístico. Jesus multiplica os pães. Em seguida, ele caminha sobre as águas. Quando chegarem do outro lado do lago, começa o discurso do pão da vida. Então, pedagogicamente, Jesus prepara os discípulos para a sua catequese a respeito da Eucaristia. Ele multiplica o pão, ou seja, ele tem poder sobre a matéria. Ele pode dar de comer a uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele pode multiplicar a matéria. Ele é o Senhor da criação. Ele anda sobre as águas, ou seja, ele tem domínio, ele tem poder sobre o seu próprio corpo. As leis da física, as leis da natureza não se impõem sobre ele, porque ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor de tudo. Senhor do pão e Senhor do seu próprio corpo. Portanto, ele pode fazer do pão o seu próprio corpo, na Eucaristia. Ele pode dar o seu corpo sob a aparência de pão na Eucaristia, como ele de fato dirá no discurso do pão da vida: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, Jesus realiza esse sinal diante dos discípulos, depois de ter multiplicado os pães, preparando os discípulos para o seu ensinamento a respeito da Eucaristia. Ele é Deus e, portanto, ele pode transformar o pão no seu corpo e no seu sangue para nos alimentar na Eucaristia. Peçamos a ele que aumente a nossa fé para crermos neste grande mistério da nossa salvação. Amém.